No último capítulo, vimos Dani e Daniela em um trecho de suas vidas, onde Deus dá a eles uma missão. Vamos ver agora o início dos desafios da vida de Dani e Daniela, nascidos na Terra vivendo suas fases adultas. Fiquem agora com o capítulo 2. Vamos registrar agora o período da vida adulta de ambos. Dani estava com 26 anos, enquanto Daniela, que nasceu 13 anos antes, tinha 39 anos. Daniela, uma mulher atraente, caminhava pelas ruas da cidade à tarde e decide comprar um jornal para se atualizar das principais notícias. Ela se aproxima de uma banca e pede um jornal. Ela pede um jornal e o senhor da banca olha com um olhar fixo e sério para ela e se dispõe a vender o jornal. Ela pede com certa pressa que ele a dê o jornal e ele a oferece um livro de um autor desconhecido. Sentindo muita pressa, mas um pouco curiosa com a situação, Daniela decide dizer que não lê com muita frequência. O vendedor responde em bom tom que jornais são para pessoas que leem com frequência. Ele avisa que o objetivo dele é distribuir o material com o máximo de pessoas, pois o livro é de um autor desconhecido que está lançando um grande trabalho e que pode ser o último lançamento da carreira dele. Ela fica pensativa e pergunta se o autor do livro é velho. O vendedor afirma que o autor não quer que isso seja divulgado. Daniela se nega a levar o livro, mas o vendedor insiste muito e diz que ela vai estar ajudando muito uma pessoa. Neste momento, ela sente muita vontade de levar o livro impulsionada por um toque divino, e o vendedor de jornais a garante que ela não vai se arrepender. Durante a noite, Daniela fica sem sono e não consegue dormir. Ela perde o sono no início da noite e vê o livro que ganhou caído perto de sua cama. Ela resolve pegar o livro e ler um pouco enquanto espera o sono aparecer. Este é Dani, um cidadão comum que se atreveu a escrever poesias. Desde criança, ele conversava com os pássaros e com as árvores, porque os adultos o excluíam de conversas alegando a sua falta de maturidade. Apesar disso, Dani sempre foi muito avançado. As pessoas são muito desanimadas a se ajudar quando o esforço próprio depende unicamente delas. E se eu criar algo que motive essa pessoa? Talvez eu possa criar um texto que fale de como é bom estar bem para encorajar a pessoa a este que é o estado ideal e correto das coisas. Pensando bem, se eu fizer isso, eles vão vir de novo com aquela história de que eu não tenho formação na área e de que eu sou muito novo para essas coisas. Então é melhor eu desistir. Chega a hora de Dani dormir e ele deita na cama, se mexe de um lado para o outro e não consegue dormir. Ele conversava consigo mesmo e com seus pensamentos. Eu tenho que pensar em algo, despertar algo na pessoa sem os preconceitos dela. Como se fosse uma música que a pessoa ouve só para relaxar. Após refletir um pouco, ele tem uma ideia imediata de umas linhas que poderiam ajudar. Felicidades de um ser que busca um motivo, frio e emotivo. Lembro da minha caneta e cativo. Momentos tristes são como uma correnteza, movendo pedras do seu caminho para a água passar. Um sorriso é como enorme poços de águas de correntes lentas, adaptando a superfície e confiando naquele que o sustenta. Dani usava de seu conhecimento para ajudar as pessoas. Desenvolveu habilidades no campo da psicologia e neurolinguística e usava técnicas mentais e de comportamentos para instruir pessoas desesperadas e que procuravam um alento para seus sofrimentos. Ele também fazia isso através de poemas. E assim ele fez muitos, ocultava sua habilidade e levava de uma forma delicada seu conhecimento.
Seus escritos tinham palavras carregadas de sentimentos e técnicas para induzir o pensamento a um estado de calma. As pessoas que o rodeavam nem imaginavam o que Danny fazia. Lendo um de seus escritos, Danny escutou uma voz na sua cabeça que dizia: "Você deve levar isso ao mundo. As pessoas precisam conhecer o seu trabalho." Ele imediatamente responde a essa voz: Eu não escrevo para as pessoas. Eu escrevo pelas pessoas. 3 anos depois, muita coisa aconteceu e ele se distanciou das pessoas e já não escrevia por ninguém. Acontecimentos mexeram com Danny e ele acabou caindo em uma grande tristeza. Danny começa a se lembrar de falas que ouviu anteriormente dizendo para ele mostrar seu trabalho às pessoas. Como ele não estava escrevendo, ele não deu muita importância. Ele vai dormir e acorda com um sonho em que pessoas o aplaudiam. Ele desperta falando algumas palavras e reflete a situação. Eu tenho pensado muito naqueles poemas que eu fazia para ajudar as pessoas. Será que desta vez sou eu que necessito de ajuda? Como posso escrever algo para mim mesmo? E assim começa a carreira de Danny no mundo das poesias. Ele começou a carreira sendo um personagem oculto e que não mostrava o rosto e nem mesmo seu nome. Isso chamou a atenção das pessoas, porém o motivo por trás dessa escolha estava que Danny queria provar para si mesmo que seu trabalho poderia ser reconhecido, ou do contrário, ele desistiria da sua carreira na poesia. Escreveu um primeiro trabalho e colocou a público como seu último poema. Isso chamou a atenção das pessoas, porque na frente do título do trabalho estava escrito Parte 1, e Danny dizia para seus seguidores que esta era sua última obra. Enquanto isso, na casa de Daniela, ela acabava de ler o livro do autor desconhecido. Mal sabia ela que este autor era Danny, em seu primeiro trabalho público como um autor anônimo. Empolgada com o que leu, ela diz: Este livro é maravilhoso. É talvez um dos melhores poemas que eu li. Mas aqui não tem nada sobre o autor. No outro dia, Daniela foi até a cidade ansiosa para reencontrar o rapaz da banca de jornais, para ver o que conseguiria descobrir sobre aquele poeta desconhecido. Ela começa pedindo desculpas ao moço que vende jornais por quase não aceitar o livro que ele a ofereceu. Ele, por sua vez, demonstra sensatez e a desculpa e diz que está tudo bem. E a pergunta se ela gostou do livro. Ela, por sua vez, estava tão nervosa e tinha gostado tanto do livro que imediatamente pediu outro livro para o vendedor da banca. Ele a explicou que não tinha outro livro, pois este era o último trabalho daquele poeta. E por isso era muito importante que ela o conhecesse através dos seus escritos. Daniela contou a ele que sentiu as palavras do autor muito familiares e pediu algum contato do escritor. Ele, por sua vez, a negou, pois o autor tinha pedido o anonimato. Vendo que Daniela se encontrava inconformada, o vendedor mostra a ela uma rede social do escritor. Ela, por sua vez, reclama que o perfil está sem foto. O humilde senhor a explica que a rede social é anônima e ela poderia ver publicações dele. E se quisesse tentar puxar algum assunto, deveria tentar a sorte e esperar que o escritor a respondesse. Daniela estava ansiosa para conhecer Danny, pois ele parecia ser uma pessoa que ela conhecia, mesmo que eles nunca tivessem se encontrado pessoalmente aqui.
Danny também se dará conta mais tarde que conhece ela de algum lugar ou algum tempo. As palavras familiares que Daniela havia lido eram resultado de várias vidas juntos e um símbolo da conexão que havia entre eles. Danny se assenta e resolve ler alguns comentários da sua última publicação e ver o que as pessoas acham de seu trabalho. Lúcia disse em um comentário: "Não desista, você escreve muito bem." Outro diz que quer que ele escreva a parte 2. Outro diz que é complexo. Uma outra pessoa disse que se identificou. João Dias disse que ele deve ter muito tempo de escrita. Mal sabe ele que Danny é muito jovem e tem idade para ser filho dele. Daniela também escreveu: "Eu te conheci através de um moço que vende jornais. E numa manhã ensolarada, eu fui comprar um jornal para ler. E eu acabei ganhando um livro seu. No início eu não dei muita importância, mas como o livro ficou na minha cama, me atrapalhando na hora de dormir, eu acabei colocando ele na estante. Porém, eu não conseguia dormir e fiquei pensando no livro até que eu li ele por completo e tive uma imensa surpresa com o seu talento. Meus parabéns." Nossa, Daniela parece ter gostado muito. Já é um bom começo. É curioso que essas palavras sejam tão familiares. Dias se passaram e Danny fez algumas publicações. Como ele já sabia as pessoas que mais gostavam de seu trabalho, ele decidiu enviar alguns escritos antigos para as pessoas que o conheceram. Decidiu enviar primeiro para Daniela, pois de início ele teve a impressão de que ela era uma pessoa que iria gostar. Olá, eu gostaria de te mostrar alguns de meus trabalhos antigos. Assim você conhece minha trajetória até chegar a esta obra. Você gostaria de ler? Danny esperou algumas horas até que Daniela respondesse a mensagem, pois ela estava em seu trabalho dando aula para seus alunos. Quando ela olha o celular e vê a mensagem de Danny, ela se empolga muito e responde a ele: Olá, poeta, saudações. Eu amo seu trabalho. Você está de parabéns. Será um prazer imenso ler seus escritos. Você me parece familiar? Poderia me dizer seu nome? Eu não vou contar a ninguém. Por favor, me diz sim? É melhor não, minha querida. Eu gosto do seu trabalho. Me diz ao menos a primeira letra. Eu não vou fazer isso. Começa com D? Danny fica surpreso dela saber a primeira letra de seu nome e diz algo para ela. Sim, mas não direi mais nada. Então posso te chamar de Danny? Danny fica incrédulo com a fala de Daniela. Demora bastante para responder, enquanto analisa a situação. Para ele, é como se Daniela o conhecesse. Ele respira fundo e volta para responder à sua fã. Você pode me chamar assim, mas somente aqui. Está bem, Danny. Agora eu tenho que sair. Deixo você com meus poemas e vou trabalhar em outras coisas. Depois nos falamos, Daniela. Como já estava à noite, Danny decidiu ir dormir. Ele estava muito pensativo acerca de Daniela. De outro lado, Daniela também estava muito contente por conversar com Danny e viu seus poemas antigos e gostou muito e ficou o restante do dia pensando muito no ocorrido. Danny dormia e começou a ter sonhos. Nos seus sonhos, ele voltou a ver uma pessoa que sonhava na infância. Sonhava com uma mulher triste que pedia ajuda para ele. Tiveram um relacionamento durante os sonhos, nos quais foram muitos sonhos por noites seguidas. Ele acordava algumas vezes à noite e não entendia o motivo de ter aqueles sonhos.
pensava o tempo todo em Daniela. Embora assim como não conhecia Daniela fisicamente, também não lembrava o rosto da mulher dos sonhos. No outro dia, Danny acorda e resolve escrever a Daniela sobre os últimos poemas que ele enviou a ela. Olá, Daniela. Como você está? Gostou dos poemas que te enviei? Olá, Dani. Fico feliz em te ver aqui. Eu não consegui ver seus poemas. Não consigo abrir fotos aqui. Daniela, isso é muito estranho. Sim, Dani, mas sempre foi assim. Eu tenho restrições e não consigo ver fotos enviadas nesse aplicativo. E também, eles me removem quando eu fico muito tempo escrevendo para alguém. Disseram que estou impedida de interagir com a sua página por 14 dias, por eu ter passado tempo demais lá. Isso é um absurdo. Eu vou te ajudar com isso. Danny, então, tentou ajudar Daniela de muitas formas. Ajudou ela a ter mais seguidores na plataforma. Perguntou se ela já teve problemas judiciais. Tentou de tudo, mas não encontrava soluções. Em um dia, depois de tentarem tudo à distância, Danny convenceu Daniela a chamar técnicos para analisar esse problema da internet dela. Ele se surpreendeu com a resposta dela, pois tudo ela havia tentado. Com muita insistência da parte dele, ela decidiu convidar técnicos, enquanto Danny passava instruções a eles. Danny e Daniela já se gostavam, e conhecendo um pouco mais sobre a vida dela, Danny descobriu algumas coisas importantes. No próximo capítulo, veremos as coisas que Danny descobre sobre Daniela, que vão fazer ele refletir profundamente sobre coisas acerca da infância de sua amada. Situações muito adversas esperam Danny e Daniela, e a vocês todos será contada uma história bela e intrigante que vai trazer algumas reflexões à tona. Eu espero vocês no capítulo 3. Siga o poeta Davidson Jr. nas redes sociais.